teu filho, para que nesta noite ele seja revestido de autoridade do Espírito Santo de Deus para transmitir a mensagem, o conselho, oh Deus, a palavra que vai transformar a nossa mente nesta noite, que vai transformar a nossa semana, o nosso dia, a nossa vida, que vai curar a nossa alma, vai curar as feridas, vai, Senhor amado, agir lá aonde a medicina não pode, Senhor amado, mas o Senhor vê, o Senhor alcança, a sua palavra chega. Em nome de Jesus, usa ele nessa noite como profeta, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sou da igreja na paz do Senhor. Aleluia. Todos estão felizes pela presença do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Você pode sentar. Eu quero adorar o Senhor com louvor. Aleluia. Eu creio que Deus vai falar através desse louvor. Aleluia. Deus botou uma palavra em meu coração. Eu creio que a palavra que a semana toda eu estava meditando sobre essa palavra, e foi dessa palavra que Deus pediu para ministrar essa noite, aleluia. Eu vou cantar um louvor. Se você puder, feche seus olhos essa noite e medite na letra dessa canção. Jesus quer falar contigo, aleluia. Venceu, que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Deixa ele essa noite, ele está aqui. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém pode o vento soprar. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Venceu, que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode. Mas cante com fé nessa noite, porque Ele está aqui, aleluia. Não se frustrarão, não, aleluia. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, tá balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Está dando uma ordem para o vento.
Sou eu dono do vento, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem a sua Bíblia aí? Por favor, abra em Jonas. Luiz, Deus botou essa mensagem no meu coração. Primeiro a mensagem ela fala contigo. Pode ficar à vontade se você quiser ficar de pé ou sentado, fala do teu coração. E primeiro a mensagem ela fala contigo, né? E eu passei por algumas tribulações durante os meses, e Deus me colocou essa mensagem no meu coração. E Jesus quer falar contigo com essa mensagem, Luiz. Vamos ler de 1 ao 3. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. É uma palavra bem conhecida, Jonas, né? Como vocês sabem. Aleluia. A chamada de Jonas e a sua fuga ao seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levai-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas não para ir, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou o navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. A palavra aqui é uma palavra bem conhecida. Aleluia. A palavra de Jonas, o profeta Jonas. E Jonas é um profeta onde Jesus o chamou para uma missão. Aleluia. E pregar na cidade de Nínive, né? E Jonas quis fugir do chamado dele, pegou um barco e foi em outra direção, foi para Tarsis. E daí sucedeu uma tempestade no navio, onde ele foi jogado ao mar, onde o peixe apanhou ele e foi para a barriga dele, o peixe foi à barriga. E aí, ali Jonas fez uma reflexão do que ele estava fazendo na vida dele. Será que seria o certo que Deus queria dele naquela ocasião, né? E por refletir, ele viu que ele estava equivocado, né? E depois ele foi cumprir o chamado dele. Ele não sabia, na verdade, o que Deus tinha para ele naquela cidade. E naquela cidade, até o rei se curvou a Deus depois da pregação de Jonas. Aleluia. Porque eu quero, isso aqui é só uma introdução, né? Porque eu queria deixar uma palavra para os irmãos, né? Eu queria falar também através da minha vida, né? Eu tive um testemunho de vida, onde eu estava, né, aparentemente bem na palavra de Deus, mas às vezes Jesus nos bota em provações, né? Provações que às vezes a gente não sabe por que passa, né? Às vezes a gente quer questionar Deus. Eu tive uma aprovação bem grande, os irmãos até bastante por mim, e através dessa palavra Jesus também me ajudou a compreender o que passei na minha vida. E Jesus, através disso, fui fazer hospital 15 dias, né? Por causa de uma doença espiritual, onde o diabo tentou contra a minha vida. Foi muito forte o agir dele na minha vida. Mas eu através das orações dos irmãos, eu consegui ter vitória. Aleluia. E se eu venci os irmãos, qualquer coisa que o diabo se levantava, você também vai vencer. Aleluia. E aleluia. Eu quero também deixar aqui, porque Jesus ele é bom o tempo todo, né?
e nada acontece sem a permissão de Deus na nossa vida. Eu creio que se hoje, não sei a forma que você entrou aqui, não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus, Ele está aqui, Ele tem a cura, a libertação, tudo que você precisa nessa noite. Aleluia. 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 Jesus, tem uma passagem em Salmos 138:8, onde o Senhor, Ele fala do propósito na nossa vida, que Deus tem um propósito para ti, para mim e para todos nós, que muitas vezes a gente, às vezes, quer fugir do propósito de Deus. A gente tem um livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser na nossa vida, mas Deus tem um propósito. Às vezes os nossos sonhos, a gente quer alcançar, mas os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Então, se você quer viver a mensagem, quer viver o chamado de Deus na sua vida, tenha fé. Eu sei que a dificuldade às vezes é grande, às vezes a tribulação é grande, mas Deus é contigo, Luiz. É a mensagem que eu vou deixar essa noite, as palavras que Deus me botou, Luiz. Amém.